e o outro que não ganhou nada. Quem transformou com a mesma coisa? Tu chamou de lixo as duas temporadas. Em ambos os casos está muito aquém do que se espera. Bom, beleza. Nós concordamos. Não, é que é o seguinte, é que vai ter alguém no Inter que daqui a pouco, de forma oportunista e para mim, mas aí tá errado, vai utilizar o gauchão como argumentação para um ano aceitável. Não, aí tu tem razão. Agora, anular título não dá. Nem em cartório dá para anular título. Tá bem. Vamos botar um pouco mais do torcedor aí, Paloma. Bom, sobre o Marcelo Moreno, o Marcos disse que tem que vender os direitos dele para pagar as dívidas antes que o Grêmio comece a penhorar até os torcedores. E sobre o final de semana do Inter, o Richard disse que dá sim para ganhar sem Alex e sem Nilmar, porque um time grande não pode depender de 2 jogadores. Já o Pedro pergunta se o Nilmar, aquele que o Inter fez tanto esforço para trazer, quando é que chega? Se é para 2015. Mas a gente disse que era para 2015. O que ele jogasse esse ano era lucro, né? Mas de ver que foi oportuna a contratação, porque se traz 2015 ele ia jogar em 2016. Não, tá certo. Já tinha que vir agora. Eu vou falar sobre a defesa do Inter, que virou uma verdadeira peneira nas últimas rodadas. Os números, eles são impressionantes. O Inter sofreu 38 gols no Brasileirão. Só que nas primeiras 24 rodadas, o Inter tinha a terceira melhor defesa do campeonato, 18 gols sofridos. A partir dali, gente, o Inter sofreu nas últimas 10 rodadas, para você ter uma ideia, 20 gols. Então, 18 nas 24 primeiras e nas últimas 10, 20 gols. O que está acontecendo? Para mim, 2 motivos, são 3 motivos. Primeiro, o Abel nunca conseguiu estabelecer o seu começo de meio campo em marcação. Ele nunca chegou a uma convicção sobre nada nesse sentido. Segundo, o Internacional tem deficiências, sim, técnicas, e aí a culpa é da direção por não ter reforçado e pensado melhor seu sistema defensivo. Mas, se observarmos 1 a 1 todos os gols, em mais da metade deles o problema é de posicionamento, e aí a culpa é do treinador. E se tirar 2 jogos, o Inter fica com uma das melhores médias do campeonato. Então houve 2 desastres também. Sim, foi Chapecoense e o Grenal. Chapecoense e o Grenal. E aí, senão, o Internacional fica... Sabe quantos gols tomou o São Paulo? A mesma quantidade que o Inter. E é o grande Muricy. Não, São Paulo tem problema. Tá, o que eu discuto... A zaga do São Paulo também é bem falha, né? Não, mas aí Paulo tem um timaço no meio pra frente, mas a zaga... Aí tem Denilson, tem Souza, que o Inter não gente, tem. O que eu discuto, assim, e tenho batido nessa tecla já há algum tempo aqui no nosso programa, é que a gente não pode simplesmente colocar o goleiro ou os 2 zagueiros como a pecha do sistema defensivo. E os 2 laterais do Inter são deficientes. Mas o Baldassi falou uma coisa certa, o Inter nunca definiu o sistema de marcação, os 2 primeiros homens. Primeiro homem tem que ser primeiro homem, tinha que ser o Bertotto. E o Williams não é, né? O Williams não é esse cara. Não é. Então, assim, ó, e o Arangues que inventaram que tinha que vir de trás para mostrar todo aquele futebol exuberante, convenceu o Abel disso. Ainda mais hoje, no futebol que o Baldassi gosta tanto, esse futebol moderno, de força e velocidade, tu não consegue mais segmentar os setores da equipe. É tudo uma coisa só. Mas é tem que tudo ter uma alguém que marque evolução mais. só. Entendeu? Mesmo na Alemanha tem alguém que marque mais. Claro que sim. Mas é que assim, fica muito assim, eu acho que é muito simples tu chegar e dizer, não, a dupla de zagueiros do Inter é terrível. Não, não é só isso. Nós temos que ver o que transforma essa dupla. Será que eles estão pegando os adversários de frente? Será que não há sistema de cobertura? Será que a bola defensiva não está faltando posicionamento? Então são várias coisas que terem que ser analisadas. Quando o Inter prendia a bola na frente com o Sacha, quando o Inter achou o Sacha, o Internacional tinha uma das melhores defesas jogando com um marcador só. É contraditório, mas é verdade. Por quê? Porque tinha uma organização tática. Quando teve o Sacha, o Internacional teve, na única vez durante toda a temporada, uma válvula de escape de meio campo. Que fazia a transição ofensiva, a bola ficava na frente. E tem alguns detalhes que eu não acho que até não são preponderantes, mas eles contribuem. O Juan ainda estava na defesa. Mas assim, calma lá. Ainda estava na defesa. Ele estava no jogo da Chapecoense. Eu estou dando um fato. Até 1 a 0. O Juan ainda estava na defesa e o goleiro era o Dida. Aqui, estou dizendo, o Alisson tá muito bem, é a melhor opção nesse momento. Não, o Dida tomou 5. Mas aconteceu isso. Até a 24ª rodada, que o Inter tomou só 18, era o Dida e o Juan. Mas por isso que é importante a análise maior. Porque o Alisson é melhor que o Dida. Também acho. E o Juan não está fazendo falta na zaga do Internacional. O não está fazendo falta... O Juan é um jogador que tornava a zaga do Inter ainda mais lenta, embora seja um jogador muito técnico, mas ainda mais lenta. Mas tem o melhor zagueiro, né? O Alan Costa, para mim, foi um dos melhores jogadores contra o São Paulo, tá? Tá bem? Não, e cresceu muito bem. Agora, olha as opções que tem o Inter hoje. Alan, Paulão e Hernando. Bom, esse é o problema da direção. Esse é o problema de ter uma zaga velha, uma zaga que não se pensou renovação, e o único jogador contratado
para fazer alguma coisa diferente, que tinha uma idade aceitável, foi o Hernando, que era um ponto de interrogação. A direção foi prepotente nesse sentido, achando que o Inter tinha um grande sistema defensivo. Fora os laterais, né? O Inter confiou que até o Índio poderia jogar, né? É verdade. A redação da Band, vamos falar com o Gonçalo de novo? Diga aí, Gonçalo. Chico, domingo tem outro clássico que interessa muito a dupla Grenal. São Paulo entra em campo contra a equipe do Palmeiras. Tem uma boa notícia e uma má notícia para os gaúchos. A boa notícia é que o Paulo Henrique Ganso é dúvida para a partida e pode não atuar. Tem um edema no joelho direito. Caso ele não jogue, o Michel Bastos começa no meio campo. O Alexandre Pato, ele deve voltar a ser relacionado, mas começa no banco de reservas. Enquanto no Palmeiras, a má notícia. O Valdívia também está com a seleção chilena, exemplo do Arangues, e está fora da partida. Diga, Com todo respeito, com toda a vênia, como dizem os advogados, ao Gonçalo, esse jogo não interessa para a dupla Grenal. São Paulo já está na Libertadores. Falta 2 pontos em 5 rodadas. São Paulo não é inimigo. Não é inimigo. E nem por posição. Tem 63 pontos. Isso aí interessa para o Cruzeiro. Aí sim. O São Paulo e o Cruzeiro distanciaram. Saiu o Gonçalo, entra o Cláudio Andrade. Esse é um talento. Com os destaques do Brasil Urgente do Band Cidade. Fala, Cláudio. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Logo mais, 5 horas da tarde, tem Brasil Urgente dos Gaúchos e mais uma operação policial na região metropolitana, na capital. O Grupo de Operações Especiais participou da ofensiva a essa casa, no bairro Campina, isso em São Leopoldo. Os agentes da Polícia Civil prenderam Vera Maria Vieira, de 61 anos. Ela é suspeita de integrar uma quadrilha e liderar uma quadrilha de tráfico de drogas na região metropolitana da capital. Os detalhes logo mais 5 horas da tarde no Brasil Urgente dos Gaúchos e 10 para 7 tem o Band Cidade com a previsão completa do tempo para o final de semana. Chico. Obrigado, Cláudio. Depois Roberto Lopes, cara. Isso aí é uma coisa que não é bom lembrar. ele é bem mais bonito. Depois do intervalo tem mais os donos da bola aqui na Band. Até já. O empate do Inter em São Paulo foi muito importante para o time que busca um lugar na Libertadores. E outro fator decisivo poderá ser o estádio Beira-Rio. Beira-Rio. Se o estádio colorado já era importante, vai se tornar fundamental nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A vaga na Libertadores da América de 2015 passa pelos 3 jogos seguidos em casa que o Inter vai ter. Goiás, Atlético Mineiro e Palmeiras. Isso acontece porque a partida contra o São Paulo foi antecipada, o que deixou a tabela do Brasileirão um tanto desequilibrada. Neste domingo, o time de Abel Braga recebe o Goiás, uma partida que promete ser bem mais tranquila do que no Morumbi. É que o empate com o São Paulo foi conquistado depois da derrota do Grenal, e o Inter ainda tinha desfalques. Arangues segue de fora, está com a seleção do Chile, mas Williams volta de suspensão e D'Alessandro deve jogar após ser preservado. A direção do Inter acredita que vencendo esses 3 jogos, a vaga na Libertadores fica muito bem encaminhada. Eu acho que o mais importante dessa sequência que o Inter tem aí, desses 3 jogos em casa, é que me parece que o Inter depende apenas de si. Esse é um fato importante, o mais significativo. Para conquistar a vaga na Libertadores. Não que vencer 3 seguidas em casa seja fácil, porque em alguns momentos se coloca como se, não, tá, tem 3 em casa, então vai vencer 3 em casa. Não é bem assim. Acho que o jogo contra o Goiás é o mais fácil dos 3. Acho que contra o Atlético Mineiro há a possibilidade do Inter ter dificuldades importantes. E contra o Palmeiras, vamos ver como é que vai estar a situação até lá. Até para a gente incrementar aí, tem um dado muito interessante. O Inter, durante 3 vezes nesse Campeonato Brasileiro, emendou uma sequência de 3 vitórias em casa. Eles não foram exatamente na sequência, porque nunca o Inter teve 3 jogos na sequência. Nunca tem, né? É que o jogo do São Paulo foi antecipado e mudou a ordem. Mas antes da Copa, o Inter venceu Vitória, Sport e Atlético Paranaense, em sequência. Depois da Copa, Flamengo, Santos e Grêmio. E depois teve uma nova sequência, com 4 vitórias aí em casa. Botafogo, Criciúma, Coritiba e Fluminense. Então o Inter já fez isso outras vezes. É um dado alentador. E outra coincidência favorece a Grêmio e Inter. Porque o Grêmio pega o Criciúma semi-morto, pega o Bahia provavelmente morto e pega o Flamengo sem querer nada na competição. Estas são as 3 vitórias que o Grêmio pode conceber com tranquilidade. Porque Corinthians fora e Cruzeiro aqui são complicados por natureza. O último jogo do Grêmio é Flamengo? Flamengo. E o Internacional
pela coincidência, pega o Goiás, que não tem nada a fazer na competição, o Palmeiras, que já vai estar salvo, o Atlético Mineiro preocupadíssimo com a decisão da Copa do Brasil. Mesmo o Atlético Mineiro preocupadíssimo, não, até reserva. preocupa. Não, até reserva, tocou 2 do Palmeiras. Impressionante, impressionante. O que está jogando o Atlético Mineiro. Até reserva. Eu só acho que há a possibilidade, pela paridade de forças nessa briga por uma vaga Libertadores, que 9 pontos não seja o suficiente. Talvez haja a possibilidade, a necessidade. Porque talvez. o Inter somaria 10, né? Nesses 4, porque empatou com o São Paulo. O Inter vai a 66. É como empatou com o São Paulo, as 3 vitórias talvez fossem. Eu acho que aí matematicamente o Inter garante. Mas se o Grêmio fizer 3 vitórias também, Baldasso, dá 66 e aí os dois ficam com... o Inter fica com uma vitória a mais. Não, é que eu estava desconsiderando o empate não, com o São Paulo. O teu cálculo pode ser o seguinte, 2 vitórias e 2 empates pode tirar o Inter no saldo de gols. Porque aí o Grêmio com 3 vitórias iguala o número de vitórias e ganha no saldo de gols. Neste momento, esses critérios podem fazer muita diferença. Mas resumo, é que o Inter tem uma vitória a mais que todo mundo, tá? O Inter tem uma vantagem no número de vitórias. E aí a gente volta na tabela, né? Porque o Inter tem 13 em casa contra Goiás, Palmeiras e Atlético. Agora, e fazer 9 pontos não é fácil, não é? Mas é muito mais fácil do que o Grêmio nos próximos 3 jogos, que tem Corinthians e Cruzeiro. O Inter tem 2 vitórias a mais que Corinthians e que Fluminense. E uma vitória a mais que o Grêmio. O Inter joga nesses 4 jogos por 3 vitórias. Estará classificado. E 2 vitórias e 2 empates pode não ser o suficiente. Talvez não seja. Caramba, hein? Por causa do Grêmio. Mesmo que não vença as 3 em casa, pode também vencer o Figueirense fora. Sim. Mas depender disso na última rodada sempre mais complicado. É sempre mais complicado. Depende do árbitro. Não há dúvida. Sempre. O Inter encara o Goiás domingo, 5 da tarde, né? 5 da tarde. Vocês acham o Baldasso tem implicância com o Careca? Heber Roberto Lopes. Mas eu acho que ele já foi. Você acha que na última rodada, sendo ele e o Inter precisando ganhar, é bom tê-lo como treinador? É bom tê-lo. A melhor nessa situação é bom. A melhor coisa que já aconteceu no futebol gaúcho foi em um Grenal terem colocado o Heber Roberto Lopes para apitar. Foi o melhor árbitro de Grenal, porque ele não sabia quem ferrar. Ele não sabia qual dos dois prejudicar, porque ele prejudica sempre os dois e os dois juntos, e deu um nó na cabeça dele e ele apitou bem. Que já aprontou para a dupla Grenal esse Heber Roberto Lopes. E segue apitando. Agora, teve um campeonato que ele tentou ajudar o Internacional e não conseguiu. Colocaram o Heber Roberto Lopes em Inter e Cruzeiro em 2002. Ele deu 70 faltas à frente da área. Ele chegava a tocar aquele dedinho para cá e para lá, para cá e para lá. Uma falta atrás da outra. Inter e Cruzeiro? Inter e Cruzeiro. O Inter tomou um gol de linha de fundo. O Luizão fez o gol de cabeça. Não, mas é que o volante, ele que foi Botafogo, perdeu a bola. Isso é 2000. Tá falando 2000 da Copa João Avelange, é outra coisa. Tá falando do Leandro Guerreiro. E esse jogo foi lá em Minas. Ou seja, não tem nada a ver com o que aqui foi um cruzamento da esquerda e o Luizão subiu a não fazer também e fez o gol. O grande momento prejudicial do Heber Roberto Lopes em relação à dupla Grenal foi a decisão da Copa do Brasil entre Inter e Corinthians, em que ele, lá em São Paulo, preservou todos os jogadores do Corinthians que estavam pendurados com 2 cartões amarelos para que eles jogassem o jogo de volta em Porto Alegre. E o pior é que em Londrina todo mundo sabe qual é o time dele. Qual é o time dele? Tá falando do Heber. Do Heber? Bom. Eu fiz Copa do Mundo ao lado de companheiros de rádios de Londrina. Eles dizem que ele não esconde. Mas lá em Lagoa Vermelha o pessoal sabe. Não, lá eles se confundem já. Faz 35 anos que eu saí de lá. Falou, poeta. Olha, o Daniel pergunta quando um árbitro bom vai apitar os jogos do Inter, porque eles que assiste e fica decepcionado. E a Kinara disse que concorda com o Baldasso, enquanto tiver o palco da ruindade chamado Charmoso Gauchão, a dupla Grenal não ganha título. O Chico Garcia vai começar a apitar agora, porque o Chico já sabe a teoria, só falta a prática.